O tema de hoje é Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 14. Nós estamos em uma série de mensagens vendo a verdadeira identidade de Jesus Cristo pela ótica do apóstolo João. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 14. Assim que você encontrar, vou pedir para que você se coloque de pé, em reverência. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Aqui é o apóstolo João falando, tá, irmãos? Ele fala assim: e vimos e testemunhamos que o Pai o enviou, seu Filho, para ser o Salvador do mundo. Amém? Pode se assentar. Ele fala assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Nós vemos aqui o apóstolo João dizendo, né? Nós vimos, nós testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. E por duas razões, Deus enviou o seu Filho. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, ali nós vamos ver por qual razão Deus enviou o seu Filho. A palavra vai dizer assim: porque o Filho do homem, no caso Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, o primeiro ponto, nós vemos que o Filho do homem, Jesus Cristo, enviado pelo Pai, ele veio para buscar. E por qual razão ele veio buscar? Porque o homem não tinha capacidade nenhuma de ir ao encontro de Jesus e de ir ao encontro de Deus. Havia uma incapacidade humana por consequência do pecado. E o segundo ponto, ele fala que é salvar, ou seja, sem Deus, toda a humanidade está caminhando em direção à condenação eterna. Portanto, por duas razões, o Pai enviou seu Filho. Mas por qual razão a humanidade ela se perdeu? Nós, refletindo a respeito da criação, nós vemos no capítulo 3 de Gênesis que Deus havia criado tudo perfeitamente, e ali no capítulo 3 nós vemos que surge a serpente. A serpente, ali, o diabo, Satanás. E ali, num diálogo com Eva e Adão, distorce a ordem do Senhor e ali eles caem. Nós chamamos isso de queda. E ali naquele momento em que eles desobedecem a ordem de Deus, e qual que era a ordem de Deus? Adão, você pode comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim Adão transferiu para sua esposa. Essa era a ordem. Mas a partir do momento que entra em cena a serpente, o diabo, o adversário, Satanás, e ali distorce, dizendo para Eva: não foi bem assim, não. Não foi bem assim que ele falou, vocês podem comer. Naquele momento que ela come, juntamente com o seu marido, ali ocorre o que? A morte espiritual. E o pecado entra na humanidade como um câncer. E por que como um câncer? Porque ele é silencioso. O pecado, quando ele não é tratado, ele nos conduz a uma morte espiritual. Ele se espalha pelo nosso corpo. E ali naquele momento em que Eva e Adão, eles pecam contra o Senhor, ocorre a morte espiritual. Tanto a morte física, que futuramente iria acontecer, mas principalmente a morte espiritual. E como consequência do pecado, o ser humano que desfrutava de uma liberdade no jardim do Éden, ele foi escravizado pelo pecado. Irmãos, o livre-arbítrio só existiu no jardim do Éden. O que significa livre-arbítrio? Livre desejo. O homem tinha uma liberdade de desejo no jardim do Éden. Quando o pecado entra no coração do homem, essa liberdade acaba com essa liberdade. O homem se torna escravo do pecado. O que hoje nós desfrutamos é de livre argência. O que é livre argência? A roupa que você escolheu para estar no culto, o que você iria almoçar, jantar, essa é a escolha, livre argência.
Todos nós temos a liberdade de escolher qual caminho fazer até a igreja. Mas ali nós vemos nesse contexto que o homem ele perde esse livre arbítrio, esse livre desejo, essa livre vontade. Ou seja, o homem no momento em que o pecado entra, ele perde totalmente a liberdade de ir até o Criador. O relacionamento que era puro, que era santo, rompe. E naquele momento surge o quê? Um grande abismo. Um abismo infinito, um abismo eterno. Incapaz do ser humano atravessar esse abismo para chegar até a Deus. Portanto, nós vemos o homem escravizado pelo pecado. E é interessante, irmãos, que quando nós pensamos nessa escravidão, pensem por um minuto, só por um minutinho, você consegue ficar por 1 hora sem pecar? Por um dia sem pecar? Só de pensar em se consagrar, em tentar viver uma santidade, os nossos pensamentos já nos conduz ao pecado. E Cristo fala que o pecado começa aqui. Claro que ele se materializa com a ação, mas ele começa aqui. Quando nós analisamos o pecado de Davi, a palavra fala que ele observava do seu palácio Betseba. Ele observava. E naquele momento ele já pecava. Com o decorrer do tempo, aquele pecado que estava aqui se materializou. E assim que o pecado faz, como um câncer, nos destrói. E é triste pensar que quando o pecado ele domina o homem, ele deturpa o homem na sua totalidade. Ou seja, a nossa vontade ela foi corrompida. Os nossos sentimentos foram corrompidos. Interessante que quando eles pecam, a primeira ação do homem e da mulher é ter medo. E hoje nós vivemos em uma realidade em que existe um medo que paralisa. E não estou falando do medo patologia, mas do medo por falta de confiança em Deus, por incredulidade de coração, que é pecado. E naquele momento, eles tentam fugir de Deus. E olha que loucura. A palavra fala que todo final da tarde, Deus aparecia ali para ele, havia um relacionamento. Deus, o Criador de todo o universo, eles tentam se esconder atrás de uma árvore, atrás de folhas. E nós estamos aqui, ainda não vivendo essa plenitude de liberdade, mas haverá o tempo em que nós desfrutaremos dessa liberdade. E naquele momento que ocorre o pecado, o ser humano, Adão e Eva, eles se tornam inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Deus, sendo santo, não compactua com o pecado. Deus ele se afasta. Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Até então, aquele que era amigo se tornou inimigo. O pecado ele desfigurou o ser humano. Embora o homem ainda carregue a imagem e semelhança de Deus, ele não carrega na sua plenitude, na sua totalidade. O pecado veio e desfigurou. Carregamos sim a imagem e semelhança, mas não na sua totalidade. Distante de Deus, nós necessitamos da salvação. E quando nós pensamos na salvação, quando Deus ele cria o homem, ali no homem foi gerado na sua alma, foi gravado na sua alma a necessidade da salvação. Irmãos, e olha que coisa linda pensar. Deus, com o poder da sua palavra, ele criou todo o universo. Ele criou todos os animais, as flores, as plantas, as nuvens, o sol, a lua. Colocou limite aos mares, mas quando ele foi criar o ser humano, a palavra fala que pegou com a sua própria mão do barro e moldou aquele boneco. E a palavra fala que ele soprou o fôlego de vida. Nós recebemos de Deus o fôlego de vida. Nós fomos tocados pelo Criador. Portanto, existe uma necessidade na nossa alma de sermos tocados por Ele, de sermos preenchidos por Ele, de sermos salvos por Ele. Entretanto, o pecado nos afastou do Criador. É como uma flecha. Nós vivemos
com as nossas próprias forças, tentando acertar o alvo. E nós, nessa tentativa de acertar o alvo, nós começamos a nomear as coisas como o nosso Salvador, como o nosso Redentor. Sozinho nós erramos o alvo, e é literalmente isso que o pecado faz. Em vez de acertar o Criador, nós acertamos as coisas criadas. Todo ser humano, todos, tem um anseio na alma por um Salvador. E nesta busca por uma salvação, por uma redenção, nós atribuímos uma realização divina, um ato divino em coisas criadas. Observe comigo em Gênesis capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 2. A história que todos conhecem. Raquel era humilhada pela sua irmã Lia, porque ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E naquele contexto era uma humilhação para a mulher. E olha o que o texto fala. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Olha, e preste bem atenção. Raquel acreditava que um filho salvaria ela da tristeza, salvaria ela da humilhação. Raquel também, nessa passagem, colocou seu marido na posição de Deus. Veja que aqui nesse ponto é filhos. E se pensando em pais, e um conselho aos pais: ame a Deus de todo o coração e seus amores serão organizados. E quando eu falo que seus amores serão organizados, eu falo assim, em qual sentido? Você não vai amar mais seu filho do que a sua esposa, ou mais seu filho do que o seu marido. Nós vemos que Raquel aqui, ela chega a falar assim: ou você me dá os filho, ou eu vou morrer. Em outras palavras, eu vou encontrar a felicidade na minha vida quando eu tiver um filho. Eu vou ser liberto dessa humilhação, vou ser liberta dessa tristeza, dessa angústia, dessa aflição, quando você, o meu marido, me der um filho. Ela estava depositando toda a sua confiança naquilo que o seu marido poderia fazer. Ou seja, ela tirou Deus da jogada e colocou seu marido no trono. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós somos especialistas em nomear homens ou mulheres como os nossos pseudos salvadores. Como, por exemplo, esse primeiro ponto falei sobre filhos. O segundo ponto, políticos. Homens, e preste bem atenção, homens com promessas divinas. Homens que se colocam como salvadores, fazendo com que os seus leitores se tornem devotos. É interessante que nessas propagandas políticas, eles vão no cerne. Mesmo inconscientemente, eles vão no cerne, porque eles fisgam o coração idólatra. Eles fisgam como se eles soubessem que a alma humana anseia por um Salvador. Veja comigo em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 ao 7. Primeira Samuel, capítulo 8, versículo do 6 ao 7. Fala assim: mas Samuel não se agradou quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. E é literalmente isso
que nós fazemos quando nós depositamos toda a nossa confiança em um mero mortal. Ou quando nós depositamos a nossa confiança em uma eleição, dizendo assim, que se tal candidato assumir, o que vai ser da minha vida? Sendo que a nossa vida, ela está sob o domínio de um Deus que é soberano. De um Deus que quando cai o seu cabelo, Ele reconta, Ele sabe quantos cabelos você tem. Mas muitos ficam apavorados com medo. E o medo sinaliza no seu coração incredulidade. O mesmo medo que Adão e Eva no Jardim do Éden sinalizaram. Muitos que confessam Deus como soberano tremem. E ao mesmo tempo, diante de promessas divinas, seus corações são fisgados. E ali não é mais um eleitor, é um devoto, que faz de um partido uma religião, que faz um candidato um Deus soberano, que pode mudar a vida, que pode mudar um país. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem uma outra ilustração que ela revela bem o que existe no coração seu e no meu coração. É o cinema. O cinema ele é uma excelente ilustração para mostrar o que se passa dentro do nosso coração. E se pensando a respeito do cinema, reparem que todo filme tem um super-herói. Todo filme tem uma figura principal que está lutando com o mal, aonde o bem sempre prevalece. Eu cresci na época do He-Man, Superman. Nos dias atuais é o Thor, Capitão América, o Homem de Lata. Figuras que representam invencível, forte. O bem prevalece sobre o mal. Ou seja, quando nós analisamos o cinema, nós vemos que mesmo de maneira inconsciente, o ser humano ele reproduz esse anseio por alguém que vai livrar toda uma cidade como Batman. De alguém que vai sim colocar um fim em toda a maldade. E quando o nosso herói sofre, nós nos decepcionamos. Parecendo com os discípulos de Emaús, se ficaram sabendo. Foi crucificado aquele que dizia ser o Messias. E tudo cabisbaixo, frustrados. E é literalmente isso que nós sentimos no último Vingadores. Quando eles levaram uma sova, apanharam, uns morreram. E alguns na atualidade estão na expectativa, acho que vão voltar. Ah, quando o Wolverine voltou, só alegria. Ressuscitaram o meu herói. Porque o nosso coração, ele tem anseio por um Redentor, por um Salvador. Alguém que seja forte como Superman, invencível. E é interessante pensar no Superman, não sei se todos sabem, mas a história do Superman foi criada tendo como influência Jesus Cristo. Mas tem também um ponto muito importante que são as propagandas. Com imagens, com frases sedutoras, que nos levam a adquirir os produtos anunciados. Por exemplo, aparece na imagem aquele refrigerante gelado, suado. E você naquele calor de 40 graus. Aquela imagem, o que ela comunica a você? Ela comunica a você que aquele produto tem capacidade para saciar a sede que existe dentro de você. Mas como todos nós sabemos, não mata a sede, provoca a sede. Tem também os movimentos sociais. E olha que interessante pensar sobre os movimentos sociais, porque eles buscam algum tipo de redenção. E eu vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro é o marxismo clássico. Prega para os trabalhadores de fábrica que precisam se levantar contra os opressores capitalistas. Quantas pessoas amaldiçoam o seu patrão com esse pensamento do marxismo clássico? O segundo ponto é o neomarxistas, que propõem o quê? As mulheres, os negros, os homossexuais, que se revoltem contra os seus opressores. E quem são os opressores?
os brancos. E assim vai. Ambos os casos, a redenção para eles é atingida mediante uma revolução social. Eles buscam, através da revolução social, uma salvação para algo que só Cristo pode redimir. Somente Jesus Cristo. E analisa o nosso contexto. Dão a vida e matam por causa de uma bandeira. Mas tem também a busca pela alegria, pela felicidade. Abra comigo Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Eclesiastes capítulo 2. Irmãos, preste bem atenção aqui, escrito por Salomão. O que Salomão ele vai dizer? Irmãos, aqui nessa leitura, tudo que o homem deseja, tudo que o homem poderia conquistar, Salomão conquistou. E veja o que ele fala. Salomão falando para ele mesmo: eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o meu corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que me empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Irmãos, como nós podemos observar, tudo que ele poderia conquistar, ele conquistou. E nós vemos aqui que Salomão, em busca da alegria, ele se entregou ao vinho, ele se entregou às mulheres, ele se entregou ao trabalho, ele se entregou à prosperidade, ele se entregou a fazer grandes palácios, construções, tudo aquilo que muitas pessoas têm buscado na nossa realidade. Tentando buscar alegria em uma bebida alcoólica. Talvez a bebida salve, me liberte dessa angústia que eu estou vivendo. Talvez o dia que eu estiver na casa dos meus sonhos, serei a pessoa mais realizada. Com esses exemplos, como nós podemos ver, o homem sem Deus, ele busca nas coisas criadas a sua salvação. Havia um pecado contra Deus. E esse pecado ele tem lutado contra nós. E a Bíblia nos fala que Deus, sendo justo, ele precisava aplicar a sua santa justiça. E para satisfazer a sua santa justiça, ele precisava de alguém que fosse eterno, que fosse puro, que fosse sem mácula. Aí surge o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Porque somente assim aqueles que viriam a crer, que somos nós, e aqueles que ainda nascerão e virão a crer, receberiam a salvação. Deus olhou do céu, do seu trono, e não encontrou nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos estavam destituídos da sua presença. Não existe ninguém que o buscasse, e distante desse abismo, assim como foi no princípio. Deus precisou enviar o seu Filho, e da mesma maneira que Deus declarou haja luz, Deus enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, para nos salvar do castigo eterno. Toda a humanidade estava condenada. Cristo não veio para condenar. Cristo veio para salvar a sua igreja. Cristo veio para gritar: ei, eu sou o pastor, e aquele que for a ovelha dele vai escutar. E não pela sua própria força, mas pela vida que é gerada no seu coração, vai mudar de rota, vai mudar de caminho. O segundo ponto, Deus enviou o seu próprio Filho para nos reconciliar, porque nós éramos inimigos, e através da cruz do Calvário ocorreu a reconciliação, e hoje nós somos chamados não de servos, mas sim de amigos. Estávamos debaixo da condenação. Precisou o Filho beber do cálice da ira do Pai. Precisou de alguém que fosse puro, que vivesse a vida que nós não temos capacidade de viver, para que a ira justa do Senhor fosse aplacada. E o terceiro ponto, Deus enviou o seu Filho para revelar a grandeza do seu amor. Irmãos, e isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós entendemos o que é amor. Um amor que não ficou em palavras, pois no passado muitos profetas foram levantados para falar que o Messias viria. Logo que Adão e Eva pecam, Deus havia feito uma promessa que nasceria da mulher a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas um detalhe importante, não ficou em promessas, não ficou em palavras. Deus, ele cumpriu, diferente de nós, que muitas das vezes o nosso amor só é da boca para fora. Mas na cruz o Senhor nos ensina o que de fato é o amor. Ame uns aos outros como vos amei. Eu me entreguei na cruz, sofri por vocês, mesmo vocês não merecendo, isso é graça. É graça. Deus enviou o seu Filho para salvar a sua igreja. E uma das verdadeiras identidades de Jesus é que ele é o Salvador. Não existe nada nesse mundo com capacidade de redimir o coração do homem. Você pode buscar em todas as fontes, só existe uma fonte que jorra para a vida eterna, que mata a sede da nossa alma, e é Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, quando aquela mulher samaritana teve encontro com Jesus, ela foi para a cidade falar do amor de Jesus. E a palavra fala que aqueles homens, ao ouvir, e não só ouvir, mas ver o que Jesus fez na vida dela, muitos creram e foram ao encontro de Jesus. E alguns que não creram, ao ter encontro com Jesus, creram, porque estavam em contato direto com a fonte da água viva. E sabe qual foi a declaração deles? Ele de fato é o Salvador do mundo, ou seja, ele é o prometido pelos profetas Jeremias, Isaías, Malaquias. Ele é aquele que foi prometido. E olha que coisa maravilhosa, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se entregou pela minha e pela sua vida, para nos dar a vida. E o que nós entregamos para ele? O que nós podemos entregar para ele? Irmãos, esse amor nos constrange. Cristo se entregou totalmente na cruz. E muitas vezes nós entregamos apenas um dia. O dia. Nós achamos que é muito. Cristo, ele sangrou naquele madeiro pelos nossos pecados. Porque Deus, o Pai, olhou dos céus e não encontrou um justo sequer. E Jesus na cruz nos substituiu
para nos conceder uma vida em abundância. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo não é um conto de fadas. Jesus Cristo, Ele é um homem, uma pessoa que marcou a história da humanidade. E não é só 100% homem, mas Ele é 100% divino. O próprio Deus, como o leão se fez cordeiro, e como cordeiro, mudo, se entregou pelos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui, podendo participar da ceia. Essa semana, esse mesmo cordeiro, que tira o pecado do mundo, levou um irmão nosso. E hoje ele está desfrutando. E nos comunica algo muito importante e nos ensina. Que você não está no controle da sua vida. Eu não estou no controle da sua vida. Hoje é um momento que é para nós abrir o nosso coração e entregar a nossa vida completamente para o Senhor. Porque na quinta-feira foi um irmão nosso e ele encontrou o Pai. Talvez para você na segunda-feira seja o seu dia e você não encontra um Pai, você encontra um juiz. Todos os caminhos nos levam a Deus, mas só um caminho nos leva a Deus como Pai, e esse caminho é Jesus Cristo. E eu convido você a fechar os seus olhos. E eu gostaria de estar orando pela sua vida nessa noite. Gostaria que você abrisse o seu coração em gratidão ao Senhor. Deus olhou do céu e não encontrou um justo sequer. Hoje Deus olha do céu e Ele vê Jesus Cristo na nossa vida. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça, que foi ali, Senhor, derramado na cruz do Calvário. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor enviou o seu único Filho como Salvador do mundo. Deus, aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, que nesse momento esse meu irmão, essa minha irmã, que se encontra aqui, que ainda não confessou Jesus como Deus da sua vida, eu faço um convite a você nesse momento de oração. Entregue sua vida a Jesus. Jesus morreu na cruz, foi por você, pelos seus pecados. Jesus te comprou não foi com ouro e nem com prata, mas foi com seu próprio corpo, com seu sangue que foi ali derramado na cruz do Calvário. Aquela cruz, ela tinha a sua medida. Mas Jesus nos substituiu, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. E a vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui. Ó Deus, se revela a cada coração que aqui está, Deus. Se revela, Deus, aos meus irmãos que tem buscado, Deus, a sua salvação naquilo que é criação, nas coisas criadas. Mas pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que esse coração seja redirecionado à sua santa presença. Deus, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem trabalhado em cada coração. Deus, nos dá força para continuar, para caminhar. Os dias não têm sido fáceis, mas nós temos experimentado da tua mão poderosa sobre nós. Continua, Deus, cuidando, Deus, do teu rebanho.
E aqueles que não fazem parte do aprisco, que o Senhor chame eles, ó Deus, e eles possam escutar a sua voz. Pois a tua palavra fala que as minhas ovelhas ouvirão da minha voz. Não é persuasão humana que convencerá cada coração. Não é sabedoria humana que há de convencer o ser humano. Mas é o poder da tua palavra, é o poder do teu evangelho. Amém.